Olá, pessoal, como vão todos? Eu sou Márcia Barreto e essa é a minha série Márcia Barreto Entrevista. A cada dia um convidado novo da área holística, da área de terapias energéticas e naturais, para que a gente possa trazer um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de conhecimento para todas as pessoas que têm interesse nessa área, que gostam de ouvir falar, mas não sabem muito bem como é que funciona. Então, nessas minhas pequenas entrevistas, a gente pode trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Hoje, a minha entrevistada vai ser a Helene Abiassi, que é a mãe, a criadora da terapia multidimensional aqui em Portugal. E eu vou contar para vocês daqui a pouquinho a minha história com essa terapia e vou pedir a Helene para falar com a gente sobre a terapia multidimensional, como é que ela funciona e qual a contribuição que ela pode ser para a nossa vida. Se você tem interesse em terapias energéticas, você pode olhar no YouTube. Essas entrevistas têm sido transmitidas, copiadas lá no YouTube, então vocês podem acessar também e vai ser uma experiência ótima ter os comentários e os compartilhamentos de vocês. Então, como eu disse, a minha entrevistada é a Helene Abiassi e agora que ela já está aqui, eu vou convidar ela para dividir essa tela comigo e aí nós vamos conversar sobre a terapia multidimensional. Lembrando aqui comigo, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então eu vou começar, gente, essa Márcia Barreto entrevista hoje com a Helene Abiassi. A Helene é a criadora da terapia multidimensional, depois ela vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. E como é a minha rotina, eu gosto sempre de dizer o que é essa terapia, a terapia que eu estou entrevistando, trouxe para a minha vida. E a minha experiência com a terapia multidimensional foi realmente muito grande. Eu até passei por alguns momentos muito engraçados nas formações que eu fiz em Portugal, de fazer uma formação e ela não estar dentro do padrão, mas eu senti que eu era dentro da terapia e foi assim que eu me envolvi com a terapia multidimensional. Quem conhece um pouco a minha trajetória já me ouviu dizer muitas vezes que eu trouxe ciência para o meu trabalho durante 10 anos, porque eu não gostava daquela ideia de que as pessoas iam achar que eu resolvia os problemas delas, que eu era um guru. Eu não sou guru de nada nem de ninguém. E nem de mim mesma. Nós somos eternos aprendizes, como eu digo. E ontem, quando eu entrevistei o Jair Cordeiro Neto, meu grande amigo, eu disse que no meu processo terapêutico houveram 3 terapias que mudaram a minha maneira de ver a minha vida e a minha vida como terapeuta. A homeopatia FAO, que é de uma médica brasileira, a doutora Miriam Amorim. Ao mesmo tempo que eu conheci a homeopatia FAO, eu conheci a apometria integrada do Jair, e ali eu dei um primeiro salto em tudo que eu pensava e a maneira como eu trabalhava, como eu lidava com a minha vida. E o segundo salto depois desse foi o salto da terapia multidimensional. Quando eu comecei a praticar a terapia multidimensional, a sensação que eu tenho é que eu tive a permissão espiritual para me deixar envolver por equipes que trabalham sem que a gente interfira, sem que a gente nem precise pedir. E é de coração para coração, é assim que é a terapia multidimensional, o coração curando a alma. E eu fiz grandes transformações na minha vida. E percebo as pessoas que se submetem a uma sessão que transformam as suas vidas também. Tem uma amiga no Brasil que diz para mim assim: aquela sessão em que você não faz nada, mas acontece tudo, é a minha preferida. E ela normalmente, quando diz isso,
estar falando da terapia multidimensional. Então, Helene, realmente é uma honra poder ter feito o convite, você ter aceito. A terapia multidimensional realmente mudou, me permitiu abrir o meu coração e deixar as equipes de cura trabalharem e falarem com a gente durante uma sessão e conduzirem o processo sem eu estar tão atenta à ciência, que me fez muito bem estar. Por conta da ciência, eu me aprofundei em vários conhecimentos e cresci muito. Mas trabalhar pelo coração, não pelo coração, eu sempre trabalhei com amor, mas deixar que o meu coração fosse o veículo realmente mudou a minha vida. Então, seja muito bem-vinda aqui. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é a terapia multidimensional, como ela surgiu, o que essa terapia pode fazer por nós no sentido de ajudar a nós mesmos a mudarmos as nossas vidas e as nossas frequências. Em primeiro lugar, obrigado, muito grato para me ter convidado. Eu fico intimidada que não estou habituada a ser entrevistada. Gostei imenso da maneira como tu falas da terapia multidimensional. Eu me lembro com muito carinho das nossas formações, dos momentos que a gente tive. Foi bom, muito bonito. A terapia multidimensional, ela nasceu, levou muito tempo, mas eu diria que no início eu é que não estava na altura energeticamente formada para manifestar essa terapia, portanto levou muitos anos a formar-me. Eu fui formada diretamente através dos guias que estão em outras dimensões. Eu acredito que um professor físico talvez não teria tido a paciência que eles tiveram comigo. Muitos tinham baixado os braços, mas os meus professores me pediram também de ter muita paciência e de aprender a paciência. Portanto, foi assim uma aprendizagem bastante longa, durou mais de 10 anos, digamos. E a terapia foi se transformando. Eu vivia na França quando comecei a fazer tratamento. No fundo, eu fazia PNL, regressões de memória, e no final do tratamento, que eu achava muito cru, muito dura, porque as pessoas têm que reviver momentos de sofrimento. Por mim, me incomodava um pouco essa parte, mas é tudo que havia na época. Estamos a falar de 35 anos atrás. E no final eu fazia um momento que eu chamava de energização. E esse momento de energização era algo completamente surreal para mim, porque não tinha controle, não tinha nada, quer dizer, deixava acontecer. E as pessoas, muitas diziam que não tinham sentido nada, mas eu sabia que aquilo suavizava a vivência que eles tinham tido. Mas outras pessoas sentiam e contavam coisas tão maravilhosas que eu sabia que não era eu que tinha feito nada disso. Não havia como duvidar. Era fora completamente da realidade que nós estamos habituados a ter. E assim foi. Portanto, aquilo evoluiu muito e eu viajei por razão familiar, vim morar em Portugal. Em Portugal eu aprendi rapidamente a falar português, aprendi a dizer meias, lençóis, portas, camas, cadeiras, enfim. Nada que tinha a ver com fazer um atendimento profundo de regressão de memória, com todos os conceitos que a gente pode estar a cruzar. E o meu desejo profundo
e que essa terapia se transformasse e que tudo que era de cura passasse pelo coração sem passar pelas palavras. Era um desejo tão profundo, tão sincero, ainda por cima com agravante a situação da língua. Portanto, já tinha esse desejo e com a situação da língua. No início tinha pessoas que faziam de intérprete e à medida que eu avançava, as pessoas sabiam, tinham resultados e vinham e traziam pessoas amigas. E eu não podia recusar, que o meu coração partia-se, né? E fui continuando assim até que um dia não tinha intérprete, não tinha ninguém. E comecei a fazer através do coração. Foi assim que nasceu essa terapia. No início, dentro da terapia, eu tinha movimentos. Eu trabalhava com um bastão Atlante, que é um pauzinho grande, enorme, que tinha 2 metros de altura, e na ponta do pau tinha um cristal. Não sabia como é que era o nome, só soube 10 anos depois. Sonhei uma noite e reproduzi aquele instrumento que tinha sonhado. E durante 10 anos trabalhei com essa, em movimento, com esse grande bastão, na aura do cliente, nos pontos principais, no chakra, enfim. Essa é que eu trabalhava. Portanto, a terapia não era exatamente como ela é agora. 10 anos depois, me disseram para largar o bastão, desmontá-lo e sentar-me e não fazer mais nada. E a partir daqui é que eu posso dizer que se chama realmente terapia multidimensional e que tem o aspecto que ficou até hoje. O terapeuta não faz absolutamente nada. Deseja boa cura ao cliente. Claro que essa nada está cheia de muitas coisas, porque nós recebemos muitas iniciações. Eu chamo de iniciação a transmissão de códigos personalizada para cada terapeuta. E é isso que hoje existe e que nós praticamos. E através de nós somos mestres, somos anjos que podem trabalhar sem que nós dessemos diretrizes, orientações. Desejamos boa cura ao cliente. Eu, no início, quando cheguei à terapia multidimensional, estava acostumada a uma sessão de terapia em que fazíamos uma anamnese, né? A conversa, e se é uma cristaloterapia, vou usar o cristal XYZ que serve para tal coisa. Dentro do trabalho de cinesiologia e de apometria, a mesma coisa. Então, quando eu fiz a primeira formação de terapia multidimensional, eu chamei uns amigos. Falei, olha, venham aqui, porque eu quero fazer uma terapia que não sei se resulta e eu vou ficar quietinha, eu não vou falar nada e vocês vão me dizer o que vocês sentiram. E eu, ainda muito com a lembrança, essa é uma lembrança que eu tenho e que eu acho incrível. Durante as iniciações, nós temos percepções, né? Claro. Dentro da própria formação. O que sentimos, o que não sentimos. E tinha momentos em que eu percebia, dizia, nossa, eu senti isso quando teve aquela iniciação. Então eu dizia, nossa, mas será que é essa equipe que trabalha? No início, o cognitivo, né, o raciocínio, ainda queria me dar alguma informação ali. E quando foi a minha primeira experiência muito marcante. Atendi uma amiga que tem um filho autista. E durante o processo, eu tinha a percepção mesmo do que estava acontecendo, que era uma terapia de amor, que era uma terapia que estava ligada à figura de mãe, não ela, a sua própria mãe. E no final da sessão ela me disse, nossa, eu quando me casei, eu queria sair de casa porque a minha mãe era muito controladora.
mas eu não sei o que aconteceu aqui na sessão, eu devo a ela tudo que eu sou hoje, porque se eu não tivesse ela hoje, eu não tinha quem me ajudasse com o meu filho. E nós não dissemos uma palavra. Ela não trouxe nenhum conteúdo para a sessão. Ela veio receber a sessão a meu convite e sem nenhuma expectativa. Essa foi uma experiência tão marcante que eu percebi que naquele dia eu não estava mais no controle e que era eu sentadinha na minha cadeira e a minha cliente ali também recebendo, sem palavras, e toda a magia acontecendo à volta. Eu ouso dizer que, sendo uma equipe de cura multidimensional, que é um trabalho, não magia no sentido ritualístico, é uma energia que eu não acesso em nenhuma outra terapia. Por isso eu digo que a terapia multidimensional, ela mudou a minha maneira de ser e a minha maneira de ser terapeuta. Muitas vezes o cliente me procura com uma necessidade, uma angústia, e antigamente eu faria uma sessão de barras ou uma sessão de apometria, e eu digo assim, hoje nós vamos fazer uma sessão de terapia multidimensional. Você vai receber tudo aquilo que você precisar e nós vamos falar nada. E depois dessa sessão, os conteúdos que você quiser trazer, a gente vai encontrar um caminho de trabalhar. E é como se fosse uma chave, que algo acontece e que eu vejo as pessoas respirarem. Às vezes, durante a sessão, você deve viver isso muitas vezes. Eu percebo, parece que de repente a pessoa não respirava e a gente sente o coração batendo. É realmente uma energia, para mim, indescritível e totalmente diferente. Gostaria que você falasse para a gente como é, por exemplo, para quem não conhece, um atendimento de terapia multidimensional, se pode ser feito à distância, se tem um número de sessões recomendadas. A gente está fazendo esse projeto de uma maneira que as pessoas possam conhecer mesmo o fundamento das terapias. Obrigada mais uma vez, Márcia, pela tua partilha, que foi muito emocionante. Eu gostei imenso de te ouvir. E fiquei no encantamento. Então, vamos tentar te responder. Bom, como ocorre uma terapia multidimensional? Acho que é mais ou menos como todas as terapias. As pessoas são recomendadas por uma pessoa que já gostou, ouviram falar, ou se sentiram chamado por cruzar uma informação na internet. Enfim, há muitas maneiras de chegar até o terapeuta. E é muito engraçado porque eu acredito que são os mestres, os guias da pessoa que vão levar o cliente até o terapeuta. Tanto que, depois disso, nós nos encontramos ou fisicamente, nesse momento, fisicamente obsoleto, Claro. Então fazemos à distância, usamos a tecnologia toda, ficamos com a câmera, aproveitamos para fazer a entrevista, vocês chamam de anamnese, não é? Isso. Em terapia multidimensional, a gente também chama de entrevista. Tá bem. Então, a gente faz essa parte, a pessoa diz, nós perguntamos o que é que eu posso fazer para ajudar. A maior parte das vezes a pessoa diz, se eu soubesse, eu não estaria aqui. Pronto, e a seguir nós rimos um pouco e falamos sobre os assuntos. Eu pergunto quais são os assuntos que estão a ser difíceis neste momento, o que é que você gostaria de ver mudar na sua vida. Nem tudo vai mudar, mas pronto, falarmos sobre assuntos que são limitações na vida dessa pessoa. A seguir, nós fazemos um momento do atendimento. Quando é em presença, a pessoa cliente vai se sentar à nossa frente com os pés levantados. Nós vamos ficar com a pessoa e colocar uma musiquinha e ficar
quietinho durante 30 minutos, digamos. Sim. A seguir, quando terminamos, nós falamos sobre o que sentimos durante a sessão. À distância é a mesma coisa. Muitas vezes nós ficamos ligados se a internet autorizar, mas aparentemente está funcionando bem, e ficamos ligados. Aconselho a pessoa de poder se instalar confortavelmente, colocar uma música do seu lado, e eu a avisarei quando a pessoa terá recebido a energia que era previsto, o atendimento em si. No finalzinho nós falamos de novo sobre as sensações que a pessoa tem durante o tempo do atendimento e a sensação que eu tive também durante o tempo do atendimento. Não temos conversa a dar previsões do futuro, do que será curado, do que não será. Porque a pessoa fala de algumas coisas. Eu posso dar um exemplo. A pessoa fala de, olha, eu levo o meu marido porque ele está bem fraco nesse momento, ele precisa de um pouco de energia. Diz, ok, fazemos a sessão. Olha, 2 anos, 1 ano e meio depois, eu reencontro essa pessoa numa outra cidade e quando eu faço uma palestra para explicar a terapia, a pessoa diz, sabe, a terapia multidimensional é a melhor coisa que podia acontecer ao meu marido. Eu fiquei surpreendido. Primeiro que me lembro vagamente da pessoa, mas não sabia o que tinha acontecido porque nunca mais a vi. Então, eu pergunto, mas o que aconteceu durante a sessão do seu marido? Ela disse, sabe, o meu marido tinha um tumor no cérebro e não podia ser operado. Enfim, depois do atendimento, eles fazem regularmente exames para verificar que isso não cresce demasiado. Não tinha mais nada. Ela nunca me tinha dito que ele tinha isso. Eu nunca soube daquilo e nunca soube depois. Soube depois de vários anos. Enfim, são coisas que a gente não consegue imaginar, que não estão no nosso alcance e que podem mudar completamente. Outras pessoas que têm a mesma doença vão ficar com essa doença e a terapia não vai retirar nada. Eu não estou a dizer que a terapia retire. Estou a dizer que o que ela faz é demasiado grande para que eu possa entender. Eu gostava de contar um outro exemplo para que vocês possam imaginar um pouco. É um exemplo que ocorreu em Portugal e eu vivia no entroncamento. Na época, vivi 10 anos lá. E uma pessoa do Porto veio fazer um atendimento. Pronto, fiz o atendimento. E quando ela saiu da sessão, ela estava muito contente. Ela vinha porque o namorado a tinha deixado. Ela estava muito triste e queria ajuda para não ficar tão triste. Pronto, eu acho que é um assunto muito clássico na terapia multidimensional. E em outras terapias, infelizmente. Enfim. Alguns meses depois, algumas semanas depois, vêm muitas primas dela da Espanha. E me disseram, eu quero o que você fez à minha prima. Eu quero a mesma coisa. Eu quero exatamente o que você fez à minha prima. Eu não sabia o que tinha feito à prima. A prima nunca mais falou comigo porque, pronto, ela estava bem, não tinha razão de falar. Eu, tudo bem, faço o atendimento. Faço o atendimento a uma prima, faço o atendimento a outra prima. Está tudo certo. Nunca cheguei a saber o que era. Depois vou trabalhar no Porto e lá faço atendimento com regularidade e a moça aparece de novo. E ela disse, sabe, eu tinha óculos com um vidro tão grosso que as pessoas gozavam comigo. E quando eu saí do atendimento, eu disse, eu vejo muito mais claramente. Mas eu pensei que era o ver, o compreender, ter clareza mental. Nunca me imaginei, quer dizer, nem pensei nisso. Ela nem me perguntou, nem me pediu, nem eu soube fazer por uma outra pessoa, enfim. Ela disse, desde aí eu não tenho mais uso de óculos.
nunca mais usei óculos. Evidentemente que tudo a minha família, porque eu perguntei o que é que as tuas primas queriam, porque isso ficou marcante, né? Claro. Nunca mais usei óculos. Evidentemente que da minha família toda a gente sabia que eu não via nada. E no final da sessão foi assim. Portanto, nós não sabemos o que é que faz a terapia, o que se pode, e nem foi pedido, essas coisas não foram pedidas e aconteceram. Portanto, é assim. Confiar, entregar e deixar que os mestres possam fazer o que eles querem fazer. Eu já tive também a sedução dentro da terapia multidimensional, porque já estudo os anjos da Cabala há pelo menos 20 anos, e de vez em quando eu brincava, né? Hoje o meu anjo da guarda não quer conversar comigo, quando eu mesma não queria conversar com ele, né? Com ele. Então, dentro da terapia multidimensional, a ligação das pessoas com o anjo da guarda também é muito interessante. Quando um cliente me pergunta como é a terapia multidimensional, que eu brinco, olha, é uma terapia em que eu não faço nada, é a equipe de cura que trabalha, o meu anjo da guarda está ali do meu lado, eu também chamo o seu anjo da guarda, e as pessoas se entregam. E quando a pessoa se entrega, essas coisas acontecem. Alguém que vem porque está triste do relacionamento terminado pode ver a vida de outra maneira e mudar tudo, né? Por quê? É a minha maneira de ver. Porque a gente sai do controle. A gente não está ali, a gente até está por um objetivo. Eu quero curar o meu coração do relacionamento que acabou. Mas você está tão aberto para todas as outras coisas que a sua vida pode mudar completamente. E faz sentido. Eu tive uma pessoa que veio para aprender a ser terapeuta multidimensional. Da mesma forma, ela chegou no entroncamento chorando e dizendo que ela queria o namorado de volta, queria ajuda para esquecer, para aliviar essa dor no peito, no coração. Eu fiz a sessão para ela. E eu disse-lhe no final da sessão, não falei do namorado, não falei de nada disso, só falei de que ela não tinha a alma dela dentro do corpo dela e que ela foi resgatada a alma dela e que a alma voltou. Ela gritou, bateu a porta quando foi sair, quer lá saber da minha alma, não era por isso que eu vim aqui, e me insultou de todos os nomes dos passarinhos. Bom, tudo bem. 7 anos depois, eu volto a fazer um curso em Tomar, na região, e ela está presente como aluna. Ela disse, talvez você não se lembre de mim. Vagamente eu me lembrava, mas quando ela contou a história, aí me lembrei bem. Agora, fisicamente não me lembrava. Ela disse, sabe, quando eu fiz a sessão com você, você me disse que não tinha alma dentro do corpo e que você tinha sentido que o resgate foi feito. A minha vida mudou tanto, minha linda, que eu hoje quero aprender para ajudar outras pessoas da forma que eu fui ajudado. Portanto, são coisas, a pessoa fica super contrariada, está injuriando, está mesmo pequeno pé da vida, pronto, é isso. E nem sabe o que vem a seguir. Né? Nem nós. Isso. Só ficamos tristes. Nós ficamos sem saber por muitos anos. Às vezes nunca mais. Quando as pessoas me perguntam, no Brasil tem muito isso. Aqui em Portugal eu até sinto um pouco diferente, mas no Brasil as pessoas na primeira sessão dizem assim, quantas sessões eu tenho que fazer? Aí eu digo, não sei. Pois é. Nós vamos fazer essa sessão. E o seu coração vai te dizer isso. Eu não vou te dizer nada. Porque você pode não vir nunca mais. E muitas vezes... Não, mas eu quero vir depois da sessão, depois que a sua vida tiver com essa nova energia, você vai pensar no que você quer. E é isso. Você deu vários exemplos aqui de pessoas que foram a uma sessão. Você não teve mais nenhum contato. Nunca contato. E as mudanças foram tão profundas que a vida seguiu de uma outra maneira. E às vezes aquele emaranhado que a gente leva para aquela sessão é uma pontinha mínima.
e se desfaz um emaranhado muito maior, e aí realmente tudo muda. Essa realmente é a minha visão da terapia multidimensional, da maneira como eu sinto. Foi uma formação, um diferencial na minha vida. Todas as segundas-feiras, 10 horas da noite, eu faço minha clínica multidimensional, desde que fiz a formação de formadores. Já perdi as contas. Pois é. E, nossa, se eu estiver triste, se eu estiver vivendo um momento difícil ou qualquer coisa, aquele momento da clínica é o momento de maior tratamento. Então, eu também insisto muito com as pessoas que fazem a formação comigo. A coisa mais importante é vocês fazerem a clínica de vocês. É mais importante do que estudar. Tem que explicar, Márcia, tem que explicar o que é a clínica. Porque a clínica é o nosso módulo de treinamento de terapia multidimensional. Isso. E nós chamamos de clínica. Clínica, isso. Porque então, senão as pessoas não sabem. É verdade. E esse treinamento, ele faz toda a diferença para nós como pessoas e para nós como terapeutas, né? Então faz realmente... Então, as amigas da Márcia pedem a Márcia para serem clientes da clínica. Muitas, muitas. Eu tenho listas nas segundas-feiras. Pô, tá perfeito. Recebo mensagens no WhatsApp. Pode me pôr na sua clínica? Isso é perfeito. Porque eu digo, eu me coloco realmente à disposição e quando alguém nossa, está acontecendo uma coisa assim, posso te colocar no meu trabalho da clínica multidimensional? Eu mesmo trago, né, a energia, porque é a energia do amor, é a energia que se expande mesmo. Márcia, aí é uma Helena que pergunta se você faz algumas formações online. E eu vou responder para vocês. A Márcia faz formações online. É preciso contactá-la, agendar, porque ela pode se organizar. Tá bem? E eu também faço. Tudo também. Certo. Helene também faz. Então, pessoal, olha, essa minha ideia, todo mundo tem acompanhado as entrevistas, é que vocês possam conhecer um pouco mais das terapias. Eu falo muito das terapias, mas eu acho muito importante eu trazer esses formadores. Então, eu trouxe o Jair, que foi meu formador, a Helene, trouxe o Cadu Rollets, que foi alguém que quase todas as formações ele fez comigo como formadora, mas ele criou o diferencial dele. Então, é importante que a gente saiba que uma profissão de terapeuta é tão importante quanto um arquiteto ou um engenheiro. Nós, em algum momento, estamos aqui na engenharia de aplicar uma técnica que nós aprendemos, enquanto o nosso cliente está ali arquitetando a sua nova vida. É um casamento. Nós não fazemos nada sozinhos. E a equipe de cura multidimensional, que trabalha sozinha, ela também vai alcançar o nosso coração, o coração do nosso cliente, à medida daquilo que ele quer receber, ou que ele consegue receber. E esse, para mim, é o grande diferencial da terapia multidimensional em relação às outras terapias que eu pratico. É de coração para coração. E quando a gente trabalha dessa maneira, as barreiras do coração são quebradas de forma mais fácil. E as pessoas recebem mais do coração do que do pensamento. Eu acho que isso essa é a maior diferença da terapia multidimensional na minha vida. E vou te contar em 1 minuto uma passagem. Quando eu fiz a formação de formadores, na hora da prática, eu fiquei com uma dupla. E aí eu brinco, né? As coincidências não existem. A moça também era brasileira, mas mora em Portugal há muitos anos, diferente de mim, que só passo temporadas. E eu primeiro apliquei a terapia e passei para ela as minhas impressões, e ela disse, nossa, era exatamente isso que eu estava sentindo e tal, foi muito bacana. Quando foi a minha vez, ela foi a minha terapeuta, quando acabou, ela disse para mim, eu estou muito triste porque você me disse coisas tão importantes, e a única coisa que eu via
Era uma luz amarelo-dourada muito vibrante, muito ofuscante. Naquele dia, se eu tinha alguma dúvida da terapia multidimensional na minha vida, ela quebrou. Porque a cor amarelo-dourada está ligada à minha equipe espiritual, a equipe espiritual que eu escolhi. E aí eu disse para ela, você foi muito mais incrível do que eu. E ali se criou definitivamente um laço, né? Para mim, uma flor, uma rosa amarela, que foi me entregue naquele dia. Magnífico. Então, Helene, eu sou profundamente grata por ter conhecido você, por ter podido entrar nessa terapia. Que meus amigos todos, a Helene vai várias vezes ao Brasil, esse ano vai ser provavelmente uma agenda um pouco diferente, por enquanto, mas a Helene dá no Brasil também a formação de cura multidimensional, da terapia multidimensional. Ela dá também a ativar, como é o nome daquela formação do cristal interno? É comunicando com a comunicação com os cristais internos. Com os cristais internos. Essa, gente, vocês têm que fazer, que é sensacional. E tem também aquele curso, a formação de canalização, que Sim. também é sensacional. São cursos que a Helene oferece no Rio também, e só ela. Então, façam. Se tiverem dúvida, alguma coisa que eu puder ajudar, eu também ajudo. Contem aqui com a Helene. Se tiverem dúvidas, sigam aí também nas redes sociais. E nesse momento, vamos nos abrir para o amor. Na hora que tiver mais dúvida, mais difícil, chama seu anjo da guarda. Ele está sempre do nosso lado direito, nos apoiando. Basta chamar. Gratidão, Márcia. Márcia também facilita a formação de terapeuta multidimensional. Tem que se lembrar disso. Eu não estou no Brasil, mas existem vários facilitadores de terapia multidimensional para vocês poderem se tornar terapeutas multidimensionais. Gratidão pela tua amizade, o teu amor. Gratidão profunda, querida. Que os nossos anjos da guarda estejam sempre conosco. Eles estão, basta a gente chamar. E que a equipe de cura multidimensional possa nos ajudar nesse momento de dificuldade para todos nós também. Gratidão, querida. Gratidão profunda por ter estado comigo. Um beijo. Tchau. Acho que foi um pouco da emoção da terapia multidimensional. Então, pessoal, muito obrigado por vocês que estiveram aí. Acompanhem as próximas entrevistas e hoje foi uma entrevista de muito amor, de muita emoção. Um beijo.